Irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias no texto que já está sendo mostrado lá, o endereço lá na tela, ó. Gênesis 1, 14 a 31. Gênesis 1, 14 a 31. Mas a gente não vai ler tudo de uma vez, não, a gente vai dividir. Então, primeiro dá uma olhadinha na tela, que tem o título do sermão aí. Vamos falar junto, conforme está na tela? 1, 2, 3 e já. Deus conclui a criação com propósito e missão. Vamos de novo? Deus conclui a criação com propósito e missão. E agora pode passar aí o slide, que já eu separei 2 versículos para inicialmente a gente ler e iniciar o sermão. O versículo 26 do capítulo 1 e o versículo 31 que fecha o capítulo. Hoje nós vamos fechar o capítulo. Então, versículo 26 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E agora o versículo 31 diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, te pedimos que o Teu Espírito venha nos iluminar a verdade. Abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir o que Tu tens para dizer. Agora, Senhor, governa as nossas mentes, para que estejamos cativos à Tua vontade, sendo revelada para nós nessa noite. Afasta de nós toda distração, tudo aquilo que queira concorrer com a Tua voz, seja pelo nome de Jesus silenciado nesse momento, para que tenhamos um encontro com o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Bem, nos sermões anteriores da nossa série, No Princípio Deus, a gente viu que Moisés escreveu Gênesis, e o objetivo de Moisés escrever Gênesis é apresentar ao povo de Israel, um povo que ainda estava sendo formado como nação, e um povo que precisa entender que Deus era esse Deus que tem poder para livrá-los do Egito de forma tão poderosa. E ali então Deus orienta Moisés, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo inspira Moisés a escrever o Pentateuco, e especificamente Gênesis, que vai revelar então um Deus que é soberano, que criou todas as coisas e que chamou o povo dele para viver de forma coerente com o caráter desse Deus. A gente também refletiu sobre os 2 primeiros versículos, onde a gente viu que Deus criou o céu e a terra totalmente do nada. A terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, preparando para a vida ser gerada. E aí a gente também viu como foram os 3 primeiros dias da criação. Na semana passada a gente viu essa formação desses 3 primeiros dias, o que foi feito. E ali a gente viu que Deus trouxe luz, haja luz e houve luz, criou o firmamento, o céu, a terra seca, águas, formou então uma estrutura. E essa estrutura do universo estava revelando que a criação não é mais caótica, não havia mais caos, mas havia agora ordem. Deus estava ordenando todas as coisas. E agora a gente chega à conclusão desse capítulo 1, desses versículos que a gente vai estudar hoje, do 14 ao 31. E vamos ver os outros 3 dias da obra da criação. E quando Deus, então, ele não apenas forma a estrutura, ele já formou, nos 3 primeiros dias ele formou a estrutura da criação, e agora ele conclui a criação preenchendo, e apresentando nesse preenchimento propósito, e também uma missão. A gente pode ver então que a narrativa, repara só, vai comigo que você vai entender, que a narrativa ela vai seguir um ritmo literário que tem uma certa beleza, tem uma certa perfeição, vamos dizer assim. Veja bem, primeiro Deus formou o ambiente, os 3 primeiros dias. Agora ele vai preencher os outros 3 primeiros dias que a gente vai conversar aqui. E há um paralelismo, há uma relação que vai reforçar que a criação, ela não foi
ao acaso mesmo, ela foi planejada. E é interessante, então, se você reparar, há uma relação do primeiro dia com o quarto dia que a gente vai ver hoje. Do segundo dia com o quinto dia. E do terceiro dia com o sexto dia. No primeiro dia, luz e trevas. Ali foi feita a separação de luz e trevas, a criação da luz e tal. E no quarto dia que a gente vai estudar hoje, a criação dos luminares, dos astros, que tem a ver com luz e trevas também, a criação do tempo e tal, a organização, melhor dizendo, do tempo. Aí, o segundo dia, céus, águas, né? A separação ali das águas, águas acima, águas abaixo, e no meio disso o firmamento, que era o céu. E aí o que acontece no quinto dia, que tem relação a um paralelismo? Aves e peixes, que vão povoar tanto os céus quanto as águas. Interessante. Aí o terceiro dia, a terra seca, né? A terra que não é mais separada das águas, houve um ajuntamento de terras ali, a água se ajunta para uma direção e a terra aparece, e aí não apenas a terra, mas vegetação, né? Vida vegetal, frutos e tal. E aí o paralelo é o sexto dia, os animais terrestres e a humanidade sendo criada. Muito legal, né? Do 1, luz e trevas, o dia 4, astros. O 2, céus e águas. O 5, aves e peixes. O 3, terra e vegetação. O 6, animais terrestres e humanidade. Interessante, isso mostra. Aí então alguém pode falar assim, isso foi o jeito que Moisés contou. Não, não, não. O jeito que Moisés contou é inspirado pelo Espírito Santo para que seja entendido como o jeito que Deus criou. Então tenha cuidado com isso. Não foi só o jeito de Moisés contar de forma embelezada, não, não. Foi do jeito que Deus criou. Para mostrar que Deus trabalhou toda a criação com ordem, com beleza, com planejamento. Aí tu fala assim, pô pastor, por que a gente faz tanto planejamento? Porque até Deus planejou. E Deus está cumprindo um plano. E se Ele está cumprindo um plano, é que Ele planejou antes de cumprir. Não é verdade, irmãos? Então tu também faz plano. É claro que, segundo a própria Escritura, o ser humano faz planos, mas a última palavra vem de quem? De Deus. Mas ainda assim nós somos encorajados biblicamente a ter uma vida organizada, porque o nosso Deus também é organizado e planejou as coisas. Amém? Bem, então esse arranjo literário aqui, essa beleza na escrita, e que revela uma beleza na ação criadora de Deus, revela ordem, beleza, tudo isso com Deus, e vai mostrar que a criação foi planejada para ensinar Israel, presta atenção, o povo de Deus, e também nós que somos a continuidade de Israel, mostrar o quê? Ensinar o quê? Que a necessidade que a gente tem de reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, e de a gente perceber essa ordem, esse propósito de Deus e uma missão a ser desempenhada, que Deus já está desempenhando e que nós também temos, enquanto seres criados por Deus, criaturas divinas, também desempenhar. E o objetivo então não é explicar, e nesse sermão nós não vamos aqui explicar os pormenores e as teorias científicas que possam corroborar e concordar com essa narrativa bíblica. Tem muitas possibilidades científicas que dá para reforçar que isso aqui é verdade, é possível, mas não dá, meu irmão. Isso aqui, para a gente explicar isso aqui, tem que fazer um congresso só do capítulo 1. Um congresso do capítulo 1 de Gênesis, a gente vem sexta, sábado, domingo, um retiro inteiro do capítulo 1 de Gênesis, para falar de ciência e tudo junto. O que dá para a gente fazer aqui é algumas pinceladas, né? E aí a gente vai tentar aqui perceber, por exemplo, que não é para entender cientificamente completamente, mas aprender, por exemplo, que a vida só encontra sentido quando ela está alinhada ao propósito de Deus. Então está aí a frase que resume o nosso sermão. Deus criou com um propósito, ordenou o universo e confiou à humanidade a missão de refletir sua glória sobre a criação. Vamos falar junto? Vamos lá. Deus criou com um propósito, ordenou o universo e confiou à humanidade a missão de refletir sua glória sobre a criação. Então agora sim, vamos ao quarto dia. Deus ordena o tempo. O texto está na tela, eu vou ler o texto. Versos 14 ao 19. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais, para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi.
Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. O texto começa com disse Deus, porque toda a criação está sendo executada e desenvolvida no poder da palavra. E ele disse, haja luminares. Essa palavra aí, luminares, no hebraico, ela está mostrando algo interessante, que são instrumentos. Os luminares aí não são como as religiões místicas e feiticeiras, que adoram o sol, as estrelas, e tratam o sol, lua, estrelas, os astros, como se fossem entidades e deuses. Não, já desde o início de Gênesis, nós não temos dúvida, os astros celestes são instrumentos. A palavra que é utilizada aí, traduzida para nós como astros celestes, são o significado de instrumentos e naturalmente a serviço do Criador e a serviço também da criação. E aí há funções que a gente acabou de ler, separar luz e trevas, a palavra badal vai separar, né? Governar dia e noite, machal, marcar tempos, moedim, ou seja, são palavras que não deixam dúvida de que a cosmovisão bíblica cristã e também judaica, que crê que Gênesis é a verdade, que crê que Gênesis é inspirado por Deus e narra como a criação aconteceu, como o universo foi formado, mostra claramente então que os luminares são instrumentos e têm funções. A criação então ela funciona como um calendário, é isso que está dizendo nesse texto, que sirva para marcar as estações, as épocas, os dias e tal. Então funciona como um calendário que Deus organizou e estabeleceu. E o tempo então, a gente sabe, pertence a Deus, pertence ao Criador. A partir de Deus o tempo existiu, e agora a gente começa a ter formas de marcar o tempo, formas de medir o tempo, com o auxílio desses instrumentos, que servem para iluminar, claro, luz e trevas, mas servem também para medir e marcar o tempo e a estação. Agora é interessante, porque eu vou falar essas coisas, mas vou sempre apontar para Jesus, para fazer um paralelo aqui. E em Cristo, a gente vê o cumprimento dessa verdade. Por exemplo, Malaquias 4:2, vai dizer que Jesus é o sol da justiça. Então, se o sol serve para nos dar direção, para nos ajudar a marcar o tempo e não estarmos perdidos, para nos iluminar, quem que faz tudo isso na nossa vida? Jesus, o sol da justiça, que já foi prometido no Velho Testamento, em Malaquias. Em João 8:12, Jesus é a luz do mundo. Então, como os luminares governam o tempo, Cristo também governa a nossa vida, ilumina o nosso caminho. Calvino vai dizer que o sol não foi dado para ser adorado, mas para servir. Aí ele diz assim, o sol é servo do Criador, que o acendeu. É claro, o sol não é uma entidade autônoma, o sol é um instrumento que foi criado por Deus. Bem, segundo ponto, pode passar, é o 5º dia. No 5º dia, Deus vai encher águas e o céu com vida. Está vendo o paralelo com o 2º dia? No 2º dia, se você ver lá, criou o céu, separou as águas, agora vai preencher. Interessante, né? O paralelo aí. Então vamos lá, o texto, verso 20 diz assim: disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. Aqui a narrativa, ela vai seguir, e ela vai então com essa afirmação e essa ordem divina: encham-se as águas de seres vivos. Mais uma vez aqui, se a gente vai para a língua original hebraica, esse termo encham-se aí tem a ver com movimento e multiplicação.
Então a ideia de movimento, de vida acontecendo e ao mesmo tempo multiplicação, abundante, transbordante. E se você perceber, até hoje, a vida na Terra é abundante. Se você comparar com os estudos espaciais de outros astros, de outros planetas que são caracterizados como planetas, todos eles estéreis, mortos em termos, não há vida, ou não se encontrou ainda, mas nem micro-organismo, para não dizer que não tem fora da Terra, tem, na Lua tem, se for verdade que os homens, como dizem que os homens já chegaram lá, então tem micro-organismo lá, tem sim. Agora, na Terra tem essa pluralidade de vida, tem essa abundância de vida, tem essa fertilidade de vida, na Terra que Deus criou. Então vamos lá. E aqui aparece essa expressão, segundo as suas espécies. Se você reparar, eu já falei disso. Quando Deus, então, no terceiro dia, faz aparecer a porção seca da terra, ali a terra, e separa, as águas se juntam de forma organizada, para aparecer a porção seca, e ele preenche com vida vegetal. Quando ele faz isso, lá vai dizer, dê frutos e tal, multiplique, segundo a sua espécie também. Por que se repete isso? Se repete para mostrar que Deus é organizado. Para mostrar que Deus não está fazendo as coisas, jogando dado ali e ver o que acontece. Ele está fazendo as coisas de forma planejada e organizada. E não apenas isso. Você vai ver no capítulo 2, quando a gente estudar o capítulo 2, depois do acampatinho, a gente vai estudar o capítulo 2, se eu não me engano, não lembro qual trecho, acho que é só depois do acampatinho. A gente vai aprender e entender que quando Deus manda o homem dar nomes aos animais, é muito mais do que isso. É entender como funciona a criação e gerenciar a criação. E nesse sentido, saber como são as espécies era uma coisa que o homem tinha que saber, inclusive. E eles foram, os animais, as plantas, tudo isso, criados segundo as suas espécies. Deus criou de forma organizada porque Ele ia colocar um representante seu, que ia cuidar das coisas de forma organizada também. Bem, grandes animais marinhos, aparece essa expressão aí. É interessante isso porque existem muitas fábulas, muitos mitos, muitos contos de grandes animais terríveis, marinhos, e dá aquele medo, aquela coisa toda, e isso era muito contado nas culturas pagãs, nas culturas, como é que eu vou dizer, nas culturas idólatras, e eles eram entendidos como entidades que deveriam ser adoradas e prestar homenagens e oferendas para se acalmarem e não causarem danos, né, aos seres humanos, nesses contextos dessas culturas. Só que aqui, esses grandes animais marinhos, eles estão sujeitos e são criaturas de Deus. E quem conhece a Deus e serve a Deus não pode temer, não precisa temer como entidades essas criaturas marinhas. Vamos cuidar da criação e saber lidar com isso, mas nunca considerar essas figuras marinhas, esses animais como deuses, assim como também não considerar os luminares como deuses, o sol, a lua, as estrelas como deuses. O texto, então, ele está derrubando cosmovisões aqui. Ele está afirmando a cosmovisão judaica cristã, a cosmovisão que aponta para Deus, para Cristo também, e derruba a cosmovisão de idolatria. Até os seres que eram temidos, eles existem somente pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Criador. Se Deus não quisesse, não criava. Então, nós podemos confiar que só há um Deus que governa, inclusive sobre estes grandes seres marinhos. A vida procede naturalmente da bênção de Deus, e isso significa que quando você vê essa criação acontecendo, esses animais acontecendo, sendo preenchidos, esses ambientes sendo preenchidos com animais, isso é mostra da generosidade de Deus, e do poder e do governo de Deus. Aí logo depois o texto falou das aves, dos peixes também de maneira geral, pequenos até, também considerando os pequenos também. Aves que preenchem e que povoam os céus, o firmamento que foi criado. E os peixes que povoam as águas, mostram o que? Plenitude, totalidade. Não há um espaço da terra criada que não tenha vida, animais e tudo aquilo que Deus criou. É preenchido de plenitude e mostra que tudo depende de Deus e está no governo de Deus. Não é à toa que Jesus, quando vai falar no seu momento ali do Sermão do Monte,
numa das partes ali que ele vai falar de ansiedade, não fiquem ansiosos pelo que comer e vestir, o que ele usa para comparar? Ele usa as aves do céu, ele usa os lírios do campo, e diz que o Senhor cuida de todas elas, as aves e deles também, dos lírios. As aves são alimentadas por Deus, os lírios são vestidos por Deus, e se Deus cuida dessas pequenas coisas, aves e lírios, Ele também cuida da gente. É interessante, porque aqui nós já podemos ver isso, Deus está cuidando de tudo. E a gente fica desesperado, preocupado. Eu estou aqui preocupado com a Campatinho, desesperado com os problemas que tem que resolver. E a gente tem que confiar, Deus vai resolver. Não é verdade? Estou aqui querendo resolver uns negócios na marra, mas deixa que Deus resolve. Deus vai resolver. Em Cristo, o que a gente vê de Cristo aqui? Em Cristo a gente vê uma abundância se cumprindo aqui. Ele disse assim, eu vim para que tenham vida, e a tenham abundância. João 10:10, é o que a gente tem visto na criação, vida abundante, amém? Como o céu e o mar foram cheios pela ordem de Deus, nossa vida também é cheia pela palavra de Cristo, pela presença de Cristo na nossa vida. Martin Lloyd Jones vai dizer assim, quando olhamos a diversidade da criação, ouvimos uma só voz, o Senhor reina. Você consegue ver isso? Quando você contempla a criação, e toda a beleza, e toda a profundidade, toda a pluralidade da criação, toda a diversidade da criação, toda a complexidade da criação, todos os detalhes, isso tudo grita, o Senhor reina. Não é verdade? Quando eu estudo sobre isso, eu fico assim, aleluia, eu quero adorar a Deus, porque o Senhor reina. Bem, sexto dia, chegamos no sexto dia, e o sexto dia é o dia que para nós aqui tem mais informações. Eu dividi em 2 tópicos, pode passar por favor, vai aparecer o primeiro tópico do sexto dia, que é a primeira parte aí, o verso 24 e 25, Deus enche a terra de vida, e a gente vai ver isso aí. Agora é a vida na terra, não mais no céu, não mais, já foi falado, né? Não mais na água, agora vida terrestre. E o texto diz assim, 24, e disse Deus, produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Aí mais uma vez, né? E assim foi, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Repara que tudo que Deus foi declarando, o que o texto acompanha dizendo? E aconteceu assim, e assim foi. E é interessante que ele, depois que cria, ele avalia e diz que é o quê? Bom. Tov, no hebraico, bom. Já falei semana passada e reforço. Quando Deus diz que é bom, quer dizer que atende perfeitamente ao seu propósito. Então, aprenda isso de uma vez por todas, quando a Bíblia fala para a gente ser bom, porque Deus é bom, para a gente viver em bondade, buscar a bondade, porque Deus é bom, significa viver a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, entender a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Não é ser bom, ser legalzinho, não é ser educadinho sempre, não é só ser aparência de bondade, é bondade plena, que atenda à vontade de Deus. E qual é a vontade final de Deus? Vivemos para a glória dEle e sermos como Jesus, expressarmos a característica e o caráter de Jesus. Se você viver assim, você está buscando e vivendo em bondade, tá certo? E aqui quando Deus diz que é bom, é porque atende ao propósito de Deus, e claro que nós já sabemos que o propósito se revelou de forma mais ampla para a gente, e que o mistério que foi revelado é Cristo em vós, esperança da glória. Então, de alguma forma, isso aqui aponta para Cristo. Cristo sendo revelado na nossa vida. Por isso é bom. Toda vez que você lê bom no Velho Testamento, lembre-se assim, atende o propósito que vai revelar Cristo. E que no caso já nos revelou. Amém? Então veja, a terra que havia sido já recebida ali vida na vegetação, agora recebe vida animal. Agora ela produz animais. E o refrão se repete várias vezes, segundo as suas espécies. Mais uma vez para reforçar que Deus estabelece ordens e limites, que Deus é organizado, que Deus tem um plano. E eu falei semana passada que quando Deus estabelece limites, não é para impedir
o crescimento e o desenvolvimento, mas pelo contrário, para promover o desenvolvimento e a multiplicação. Amém? Até porque animal que é terrestre não consegue viver na água. Animal que teoricamente vai viver no céu, não vai conseguir viver se ficar só na terra ou só na água. Ele precisa funcionar de acordo com a sua espécie, limites e organização. Amém? A diversidade da vida, então, agora na terra terrestre, na parte seca, vai revelar também o quê? Equilíbrio e propósito. Aqui a gente vê contraste também na vida terrestre entre animais domésticos e selvagens. O relato da criação faz questão de destacar uma diferença entre animais selvagens e animais domésticos. E ensina que toda a vida está sob o governo de Deus. E está sendo organizada por Deus. Então havia um entendimento já original de rebanhos domésticos e também animais selvagens. Não há espaço então para medo, superstição, nem idolatria da natureza. Então aquele pessoal que curte ali vamos adorar a mãe natureza, está viajando na maionese. Que a natureza não é nossa mãe. Deus é o nosso Criador. E é o nosso Pai, no sentido em que, quando somos regenerados em Cristo, Ele nos adota como Pai, e podemos chamá-lo como Abba Pai, Paizinho. E, mais uma vez, apontando para Cristo, a gente vê que esse aspecto também cumpre uma revelação também de Cristo, e se cumpre em Cristo. Cristo, Ele é Senhor sobre toda a criação. Acabamos de ler Colossenses. Vocês repararam, Colossenses está falando de Cristo, superior sobre a criação? Você reparou quando você leu? Você leu aqui nesse culto. E um dos versículos que a gente leu foi o 16. O versículo 16 do capítulo 1 de Colossenses diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para quem? Para Ele. Então, quem te criou? Pelo texto, Cristo. Para quem? Para Ele. Amém? Então, como a terra produziu seres variados, ela produziu, e baseado na palavra de Deus, da mesma forma que há essa variação e essa obediência à palavra de Deus, toda a criação só encontra sentido em Cristo. Amém? E ainda no sexto dia, vamos ao quarto e último ponto, que é o mais longo do nosso sermão. Os versos 26 ao 31. É o momento em que Deus cria o ser humano e de fato conclui a criação. E Deus avalia, conforme já lemos no versículo 31, como muito bom. Mais do que somente bom. Agora está completo, muito bom. Então vamos ler esses versículos aí. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as palavras que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia, graças a Deus. Queridos, e agora pode passar, e nós vamos precisar rapidamente conversar sobre alguns aspectos desse trecho que a gente leu. Primeiro, imagem e semelhança. Quando você lê o versículo 26, você vê que Deus está planejando criar o ser humano. O texto vai dizer: façamos, no plural no hebraico. E nós entendemos que esse plural, nós que estudamos o texto sagrado, que nos aprofundamos nas línguas originais, entendemos que esse plural é já uma alusão à
Santíssima Trindade. Até porque quando João fala que o Filho já estava ali, que o Verbo encarnado estava ali, quando Paulo fala em Colossenses, que todas as coisas foram criadas por meio do Filho, então, esse plural aí, ele denota o entendimento da Santíssima Trindade, sim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você vê essa Trindade atuando, o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo, das águas. Você vê depois, mais à frente, você vai ver Adão recebendo a visitação, né, de Deus ali. E como é que você acha que Deus visitou Adão? Como uma alma penada? Não, como um ser humano, apareceu ali. Quem é aquela figura humana? É o Filho, entende? Então você tem toda a Santíssima Trindade atuando na criação. Mas o que eu queria destacar é que esse plural também, ele revela uma coisa interessante. Há um conselho. Há uma reunião da Santíssima Trindade. Um só Deus, 3 pessoas. Não confunda. Isso encaixa? Não. Senão a gente desenhava aqui para você. Não tem como. Se desenhar vai sair heresia. Não desenhe. Não bote num copo com água, compare com os estados físicos da água. Tudo que você fizer vai dar heresia. Não faça isso. Não faça isso em casa, crianças. Não faça. Então, a Santíssima Trindade é preciso afirmar o que a Bíblia afirma. 3 pessoas, um só Deus, e acabou. Assim como Cristo, um só homem, né? Completo, pleno, e também Deus. Homem e Deus, tá certo? Não é meio homem nem meio Deus, é totalmente homem, totalmente Deus. Então, o que a Bíblia afirma, a gente fica. Como é que a gente encaixa? Não é nosso problema, o problema é de Deus. A gente tenta interpretar o máximo que a gente dá o texto, e é o que dá para fazer. Ah, mas Deus me revelou num sonho, joga fora esse sonho, não tem nada a ver. Fica com a palavra, ok? Beleza? Então, voltando aqui, esse plural, como eu estava dizendo, ele reflete e revela um conselho divino, um momento de planejamento, e que Moisés, quando escreve, o Espírito Santo inspirou, então Moisés, aqui isso ficasse registrado, de um planejamento mais detido, mais detalhado, acerca do ser humano. Não deve ser porque nós somos seres humanos, né? Deve ser por isso, que quem leria era humano, então mais detalhes relacionados àquilo que diz respeito a nós. E aí então, há um conselho, há um planejamento, eu não vou dizer que há um debate, porque eu acho que não é assim que a Santíssima Trindade funciona, mas há um planejamento, e há uma decisão, a decisão de criar, diz o texto, o homem, e essa palavra representa a humanidade, significa humanidade. Então, criar o ser humano, criar a humanidade, e essa humanidade devia ser criada dentro do planejamento, ainda no verso 26, de que forma? Vê aí. Eu vejo, se ninguém vai ver, eu vejo. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a imagem da Santíssima Trindade, a imagem do Criador e também a semelhança do Criador. E dentro desse planejamento tem um propósito, domine. Domine sobre o quê? Eu não vou ler de novo, não precisa, mas domine sobre tudo que foi criado. Esse é o planejamento. Vamos criar o ser humano à nossa imagem e semelhança e ele vai dominar sobre tudo. Então nós vamos entender o que significa isso. Imagem, a palavra em si, significa representação visível. É a palavra que representa imagem mesmo. É imagem mesmo. Igual no português, imagem é uma coisa que você enxerga. É uma coisa visível. E semelhança tem a ver com moral, tem a ver com atitude, comportamento, tem a ver com caráter. E as duas palavras servem para representar o que o ser humano vai, então, expressar do seu Criador. Imagem e semelhança. Porém, ainda que as palavras signifiquem isso, no texto, as palavras são sinônimas. Como assim? O sentido do texto é que elas têm uma semântica idêntica. Então, tanto que, logo depois, no 27, você vai ver que aparece qual palavra? Imagem ou semelhança? Só aparece uma. Vê, quem falar vai ganhar um prêmio. Não, vai ganhar um prêmio que eu não contei ainda. Ninguém vai acertar? Qual é a palavra que aparece no 27? Imagem, ganhou um prêmio, uma oração pastoral. Eu vou orar por você. Então, aparece a palavra imagem. Ok? E tem outros textos de Gênesis, mais à frente, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 2 também tem, que aparece outra palavra, semelhante, ou melhor, semelhança. Interessante que tem hora que aparece a palavra sozinha, imagem, tem hora que a palavra semelhança aparece sozinha. Mas quando ela aparece sozinha, ela está abarcando todo o contexto.
a parte visível, vamos dizer assim, a ideia de algo visível, mas também de algo moral, de algo de caráter, de comportamento, de atitude interna, e também que se reflete no externo. Então, na prática, você lê imagem e semelhança, é a mesma coisa. Quando está falando, foi criada a imagem de Deus. Tudo que imagem representa. A parte que denota e a parte que conota. O pessoal que estuda português sabe o que eu estou falando. Denota tem a ver com o significado literal do dicionário. Conota tem a ver com o significado que já tem outras interpretações, mais metafórico. Então, a denotação e a conotação caminham juntas. Todo mundo entendeu? Então, quando a imagem que significa a parte visível, ela vai se referir ao que o dicionário fala que é mesmo visível, mas também se refere à parte da conotação, ou seja, da parte moral. Quando é semelhança que aparece, então aparece o significado do dicionário, que é a parte moral, mas também o significado ali da parte mais metafórica, que seria então a imagem sendo representada por semelhança. Então, vamos lá. Já dei bastante explicação, chega, vamos avançar. Então, o que seria imagem e semelhança? O que seria imagem e semelhança na prática? É ser como Deus. Ser como Deus. Eu estou falando isso de propósito, porque quando a gente chegar no capítulo 3, a serpente vai falar com a mulher assim: não, é porque Deus não quer que vocês sejam como Ele. Então, imagem e semelhança, aqui o planejamento é para criar o ser humano sendo como Deus. A imagem e semelhança. Agora, ser como Deus não é ser Deus, tem uma diferença. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, e aqui a gente pode voltar para o versículo 15 de Colossenses 1, que já lemos aí, que em Cristo, a gente vê que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, quem é o homem que de fato é a imagem e semelhança de Deus perfeitamente? Cristo. É o que está escrito em Colossenses. Cristo. E aí, então, em Cristo a nossa identidade é restaurada. A humanidade foi criada para ser representante perfeita do Criador. Só que veio o pecado. Essa capacidade de representar o Criador se corrompeu, Cristo resgatou. Amém? Então vamos lá. Segundo aspecto, eu já falei de imagem e semelhança. Agora, domínio concedido ao homem, é o propósito. E quando o homem domina, ele só domina porque tem a imagem e semelhança. E ele só tem imagem, e só se confirma que ele tem imagem e semelhança porque ele domina. Então nós vamos ver isso. Veja. O texto fala, o propósito de criar é a imagem e semelhança, mas é também, o planejamento é de que ele domine sobre a criação. O dominar, a palavra aí é radar, significa governo responsável, não tirania, não é tirania. Nem precisava traduzir, gente, se o ser humano foi criado sem pecado por Deus, para dominar, ele foi criado para ser um tirano, um déspota pecador? Foi? Você acha que foi? Não, foi criado para ser muito bom, como a gente viu o texto, que tudo ali é muito bom. Então ele foi criado para governar como quem? Como os nossos governantes atuais, como os governantes que deram errado na Bíblia, que a gente viu vários aí, vários reis de Israel. Não, para governar como Deus, para dominar como Deus. Então quando você lê domine, você sente logo de cara um nervosinho, como se fosse algo ruim. Por quê? Porque quem domina hoje, domina em pecado, não é verdade? Aí dá um nervosinho quando você lê. Mas não tem nervosinho não, é o dominar de Deus, como Deus. A imagem e semelhança de Deus, ok? Esse é o planejamento. E aí quando você lê, subjugue a terra, já era. É o opressor. O homem veio para ser opressor, aí tu já fica doido. O pessoal que não gosta dessa parada aí, o pessoal da política, que gosta, tudo é motivo, já ia arrumar um problema aqui, vão protestar aqui. Entendeu? Não. Subjugar a terra significa administrar. Por que subjugar? Porque vai estar debaixo da autoridade daquele que domina. Só que aquele que vai dominar como Deus. Como é que Deus domina? Como é que seria ser como Deus? Ser bondoso, amoroso, fiel, perfeito, e tudo o que você quiser falar de Deus que é maravilhoso. É o que o homem teria que fazer, o ser humano, a humanidade, não apenas o homem masculino, mas a mulher também, que não foi o caso, não foi mencionado ainda. Então veja, é como Deus, então subjugar é administrar como Deus já administra todas as coisas. Na verdade, é a forma que Deus estabeleceu de se revelar de forma plena. Porque Deus habita em luz inacessível.
O texto de João vai dizer que nunca ninguém viu a Deus, mas o viu perfeitamente em quem? Em Jesus. Hebreus vai dizer que Jesus é a imagem perfeita do Pai e tudo mais. Então, o tempo inteiro a Bíblia está falando de um homem que reflete a imagem perfeita de Deus. Jesus. Mas por quê? Porque o primeiro não deu certo. A gente conversa sobre isso quando falar sobre o capítulo 3. Não é que, como a própria Isabelle relembrou, não é um plano B e um plano A, é um plano só. Mas o primeiro deu errado e o segundo é que deu certo. Beleza? E no final das contas, o propósito está aqui, no 26. O propósito é que o ser humano seja dessa forma. E por isso Cristo veio, para cumprir esse propósito. Não foi só para salvar, ainda que ele tivesse que salvar a humanidade. É para cumprir este propósito. Você percebe isso que eu estou falando? É isso. E é por isso que em Marcos 10, 45, Jesus falou assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui a gente aprende que em Cristo, a gente pode exercer autoridade como serviço. Se há uma autoridade, é para servir. Então veja, eu sou pastor da juventude, eu tenho autoridade, ainda que alguns, que a gente sabe aí, não respeitam muito, tudo bem, a gente vai ajudando e vai orientando, mas eu tenho autoridade. Eu só tenho autoridade se da minha boca sair a palavra de Deus. Inclusive, todos nós. Inclusive, não só eu. Agora veja, como que eu tenho que exercer essa autoridade? Como está escrito aqui. Não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus não fez isso? Então você acha que você vai exercer alguma autoridade para quê? Para ser igual a Jesus. Amém? Então, já falei um pouco sobre o domínio que foi concedido ao homem. Letra C, homem e mulher. Agora vamos entender isso aí. Vamos fazer logo um parêntese aqui. Aqui nós não vamos fazer, ainda que eu faça menção, não leia, não entenda esse texto com a ótica equivocada. Entenda como uma cosmovisão cristã, de quem crê na Bíblia, e não como alguém que veio abastecido de entendimentos sobre machismo ou feminismo ou coisa do tipo. Joga isso no lixo. Isso não tem que condicionar o texto bíblico. Você precisa entender o texto bíblico e ver se esses entendimentos estão corretos em relação à Bíblia, ok? Aí, o que a gente vê aqui na criação em si do ser humano, é que o verso 27 diz o quê? Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, cumpriu o propósito de criá-lo, assim que planejou, criou. Botou no forno, botou numa barriga de 9 meses, não, planejou, criou imediatamente, ok? Esse é o entendimento. E aí, o que ele criou? No final do verso 27, homem e mulher, em versões mais antigas, macho e fêmea, não é isso? Por que aparece bem claro homem e mulher, macho e fêmea? Para ninguém confundir homem com mulher, mulher com mulher, homem, entendeu? Para não ter dúvida. Homem é homem, mulher é mulher. Os dois são humanos. Então há uma igualdade e há uma diferença. Não há 100% de igualdade. E não há também, obviamente, 100% de diferença. Entenderam, pessoal? O problema desses machismos, desses feminismos, dessa conversa toda aí, e dessas outras ideologias loucas que vêm daí, de algum lugar aí, do inferno provavelmente, é que tentam dizer que todos são iguais. Se todos são iguais e não são diferentes, já está errado com a Bíblia. E se todos são diferentes e não são iguais, também está errado, porque tem igualdade também. Então veja, como a gente entende isso? Se quer entender mais, vai para a classe quem é o homem. Mas aqui rapidamente, como a gente vai entender isso? Que ambos, homem e mulher, compartilham a mesma dignidade, a mesma imagem de Deus para revelar, e a mesma missão e propósito para desempenhar na criação. Homem e mulher, nesse sentido, são o quê? Iguais, entenderam? Possuem valor, mesmo valor, não há um que vale a mais do que o outro, o homem não vale mais, a mulher vale menos, ou vice-versa, porque se dizem que o homem valia mais e a mulher valia menos, isso estava errado, aí tentam corrigir hoje fazendo o quê? Fazendo a mulher valer mais e o homem valer menos. Está certo? Não, porque a Bíblia fala para não pagar o mal com o mal. Se era um mal o homem ser tido como alguém que vale mais do que a mulher, como que a gente vence esse mal? Com o mal? Fazendo agora a mulher valer mais do que o homem? Não, com o bem. Fazendo todo mundo ser igual a Cristo. Entendeu? Então não tem conversa. Ainda bem que eu estou aqui num ambiente protegido, porque de repente o pessoal não gosta de ouvir isso aí.
Bem, mas há então uma igualdade de dignidade, de valor, de responsabilidade perante o Criador. E há diferença. Qual é a diferença? É aí que dá ruim, é aí que pessoa... A parte biológica, até hoje em dia, o povo está tão doido, que até a parte biológica está dando ruim. Negócio de Olimpíada, fica claro ali, Olimpíada, esporte, os recordes, né, dos homens e das mulheres, é óbvio, sempre foi que a mulher, ela tem um desempenho físico diferente, e nesse sentido, eu diria inferior, e é um fato, inferior, em relação ao desempenho físico de um homem, nesse aspecto do esporte. E aí o que a loucura das pessoas faz? Não, todos são iguais, direitos iguais, não sei o quê. Aí bota um homem que diz que é mulher para lutar boxe numa final, disputando medalha de ouro com uma mulher, e arrebenta com aquela mulher, porque ele é homem, não é mulher, e ele ganha medalha de ouro feminina. O que é isso? Isso é loucura, isso é desvirtuar a criação, isso é um pecado absurdo, um negócio sem nexo nenhum, beira a burrice, inclusive também, fora a crueldade, mas chega a burrice. As pessoas ficam tão loucas com suas ideologias, seus princípios, que chegam numa loucura dessa. Bem, aqui a gente vê as diferenças, papéis distintos perante o funcionamento do casal, família que está sendo constituída. Esses papéis são estabelecidos por Deus e que não diminuem o valor. Os dois têm o mesmo valor, funções diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Num esporte, qualquer esporte, vamos pensar aí no mais conhecido, que é o futebol, tudo bem. Futebol o pessoal conhece mais. Você tem um jogador que joga na defesa, o jogador que joga no ataque, beleza? Todos são do mesmo time. Só que, olha o que acontece. Aí o cara que joga no ataque faz muito gol. Aí fica mais famoso que o cara que é da defesa. Todo mundo quer falar com o atacante, que faz muito gol. Porque o momento do gol, todo mundo fica feliz, comemora, aí ele fica famoso. O cara que joga na defesa, ele é famoso, mas não é tão famoso. Então, realmente, não dá tanto destaque. Mas, no final das contas, quando ganha o campeonato, ganha os dois. Não ganha um só. Não ganha só o atacante, não ganha só o da defesa. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Que a relação de homem e mulher é assim. Enquanto eles formam família e se unem, eles têm funções. E funções diferentes, que não diminuem o valor. Mas, às vezes, uns vão ficar em mais evidência do que o outro. E pode parecer, aos olhos de quem é carnal, ou de quem está desavisado, que tenha mais valor, mas não tem. São de igual valor. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Está tranquilo, gente? Está incomodando isso aí? Se estiver incomodando, vai na classe Cosmovisão e na classe Quem é o Homem. Vai dar certo lá. Assim, um pouco de interpretação do texto ainda para a gente, que esse texto ele confronta culturas antigas que de fato inferiorizavam a mulher. O que o feminismo tentou dizer em algum momento, que havia uma inferiorização da mulher, é parcialmente verdade, porque a outra parte é tudo mentira, mas assim, há uma parte de verdade, há um fundo de verdade. Quando você lê o texto, depois do pecado, você vê que a mulher é colocada como coisa, como propriedade. Então há uma cultura que inferiorizou a mulher, sim, mas não foi aqui. Aqui tinha pecado nesse momento? Nesse momento que a gente está estudando aqui, capítulo 1 de Gênesis, tinha pecado? A mulher e o homem foram criados de forma equilibrada e em perfeição, amém? O pecado entrou e com isso entrou todo um desequilíbrio que perpassa também por algumas declarações das consequências do pecado que Deus deu para o homem, para a mulher e também para a serpente. Mas sim, houve um desequilíbrio. Agora, a solução não será inverter a balança. Se a mulher está sendo inferiorizada, agora vão inferiorizar o homem. Não faça isso. Não vai dar certo. A solução é Cristo. A solução é regeneração. A solução é redenção em Cristo. A solução é todos expressarem o caráter de Cristo. E cada um em Cristo voltar a viver em perfeição, na busca da perfeição e em perfeição pela fé. E assim recuperando a capacidade original que foi apresentada aqui. Bem, penúltimo aspecto aí, uma bênção aparece aí e uma missão. Até porque Deus, aliás, toda a Escritura vai ter mandamentos, ordens, missões, imperativos a se colocar em prática. Só que Deus, Ele, quando nos manda fazer algo, Ele nos abençoa e nos capacita. Ele nunca nos manda fazer algo que a gente não tenha sido capacitado por Ele para fazer. E aqui não é diferente. Esse versículo 28 é o que eu uso muito para os casais quando estão desesperados e acham que vai dar tudo errado e não vai dar certo o casamento. Aí eu falo assim, lê só o início. Aí o início diz assim, Deus os abençoou e disse.
Fica só com isso. Vocês têm uma bênção. Com a bênção é que vocês vão fazer e cumprir o propósito que foi planejado. E vamos ver o propósito. E veja a bênção, de novo. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis. Isso está falando para o ser humano fazer o quê? Filho. Filho. Ter filho. Multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Então veja, a partir do subjugar, dominar aí que vai aparecer agora, então você entende que o ser humano só consegue exercer o domínio e esse subjugar, que é administrar, se ele povoar a terra. Não adianta ter um só ou dois, não vai ter como. Teria que nascer outros, filhos. Então, faz parte do plano. Mudou alguma coisa? Não, até hoje. Tenha filhos, só que tem um detalhe. Se não tivesse pecado, os filhos que viessem, viriam como? Sem pecado. Então seriam filhos bons, perfeitos, que obedeceriam a Deus, não é isso? Que cumpririam o propósito. Só que veio o pecado, não veio? E agora, quando nasce filho, nasce como? Em pecado. Que não é bom, que não dá certo, que não cumpre o propósito. Então veja, mas tem uma benção, faça isso. Como é que a gente interpreta hoje? Cristo, tudo é sobre Cristo. Em Cristo, a gente é regenerado, recupera a capacidade do jardim pela fé espiritualmente, ainda que o ambiente ainda não esteja recuperado, espiritualmente em nós, internamente está recuperado, e aí eu tenho filho. Qual é o primeiro compromisso que eu tenho que ter com aquele filho? Ensinar ele a podar as árvores do jardim, do Éden? Não é isso não. É trabalhar para que ele seja regenerado, porque ele nasceu em pecado. Porque antes de ser alguém que tem um papel a desempenhar nessa criação, você precisa ser regenerado. Então, na prática, quem não é regenerado, não cumpre o propósito. Cumpre parcialmente. Por isso que você vê que até a biologia vai dizer aí mais ou menos, que o homem está no topo da cadeia alimentar, ou seja, ele domina de alguma forma, mas domina de forma desequilibrada, domina de forma pecaminosa, domina de forma toda errada, porque está manchado pelo pecado. Agora, quando recuperamos a nossa imagem e semelhança, que foi corrompida em Cristo, e quando temos filhos espirituais, e aí é um alento para um aspecto do desequilíbrio que há, de que não há mesmo número de homens para mulheres, para que todos casem, e nem todos conseguem ter filhos biológicos e tudo mais. Então, todo um desequilíbrio que não havia, mas que agora há, o alento está em que, mais do que ter um filho biológico, mais importante agora é multiplicar filhos espirituais. Gerar filhos espirituais, para que expressem o caráter de Deus. Se for para ter um filho, que vai ser mais um problema neste mundo, acerta a tua vida primeiro, para que você tenha um filho biológico que seja, para ser servo de Deus. Entendeu, jovem? Entendeu, adolescente? Teu primeiro compromisso, quando você tiver um filho, não é pensar em qual médico vai fazer o pré-natal, qual hospital que vai nascer, qual escola que vai estudar, qual chá de fralda, chá de não sei o quê, chá da revelação. Gente, eu achava que chá de revelação, eu não sabia. Quando eu era desatualizado, achava que chá de revelação era o seguinte: a pessoa ia tomar um chá e ia sentir uma revelação, ia contar alguma coisa para alguém. Eu juro pra vocês, eu achava que era isso. Nada a ver. Então, sabe essas coisas todas que grávida e tudo tem? Antes de você se preocupar com isso, de ter a revelação, então, o que você tem que fazer se preocupar? Se preocupar em pregar o evangelho para essa criança, para esse filho. É melhor ser um filho espiritual, ainda que não seja biológico. Amém? Então, agora a gente entende o versículo 28. Deus nos capacitou. Como que você recebeu essa bênção se você não estava no jardim? Porque em Cristo você recebeu. Em Cristo você foi capacitado. Para ser fértil ao ponto de não apenas gerar filho biológico, mas gerar filho o quê? Espiritual. Filho na fé. Filhos que servem a Deus, que vão multiplicar o propósito e cumprir esse propósito, essa missão de cuidar da criação, de governar. Então, quando você está lá no teu trabalho, no teu estudo, na tua faculdade, você está fazendo isso para revelar e cumprir ali, dominar a criação, administrar a criação, um aspecto que você está ali inserido da criação.
Ah, eu trabalho de limpar bueiro. Tá bom. Melhor limpar do que ficar sujo, não é não? Você está fazendo algo positivo para que ali onde você vive, aquela cidade, aquele lugar, aquele ambiente, esteja mais parecido com Jesus, seja mais parecido com a perfeição de Deus. Limpeza. Ah, pastor, fui chamado para ser recepcionista de motel. Se fosse nos Estados Unidos, até vai, porque motel nos Estados Unidos ainda é uma coisa meio que para dormir. Mas assim, no Brasil não é não. Dificilmente vai dar certo você fazer isso para a glória de Deus e revelar o Criador sendo recepcionista de um motel no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? O trabalho faz parte da gente revelar o Criador e cuidar da criação. Mas esse trabalho tem que ser um trabalho que agrade a Deus, que faça diferença positiva na criação. Amém? Então, terminando. Cumprimento em Cristo. Em Adão, a imagem foi distorcida pelo pecado. Em Cristo, que é o último Adão, quer saber onde está escrito isso? 1 Coríntios 15, 45, por exemplo, dentre vários textos. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Está escrito isso na Bíblia, Paulo está mencionando Gênesis. E aí ele vai falar assim, o último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Então, existe o último Adão. Em Cristo, aquilo que se perdeu, aquilo que morreu, passa a viver novamente. Então, essa imagem que a gente foi corrompida, não perdida, apagada, extinguida, mas corrompida, ela é renovada e a missão que é dada no jardim, ela é cumprida em Cristo. Tu fala assim, pastor, eu não consigo acertar tudo. Eu sei. Mas em Cristo você acerta tudo. Em Cristo você cumpre. Essa é a ideia. Amém? Spurgeon vai dizer, se o universo é a tela de uma obra de arte, o homem é o retrato emoldurado da imagem de Deus. Se o universo olha assim uma ideia de que algo de Deus tem ali, o homem é a imagem perfeita de Deus. A humanidade tem esta missão, compromisso, e é de fato a imagem perfeita. Amém? Então, mais uma vez a frase, pode colocar na próxima. Deus criou com propósito, ordenou o universo, confiou à humanidade a missão de refletir sua glória sobre a criação. Então, pode passar, terminando, 4 lições revisando o que a gente viu aqui. Primeiro, viva sob o senhorio de Deus, sobre o tempo e sobre todas as coisas. Deus é Senhor do tempo, Senhor da criação, Senhor de todas as coisas. E segundo, quando a gente vê aqui a gente precisa melhorar a nossa vida, precisa organizar a nossa vida. Como é que a gente sabe que a gente precisa melhorar e organizar a nossa vida? Porque a gente vê que Deus criou todas as coisas organizadas, perfeitas, debaixo do seu governo. Mas tenha certeza de uma coisa, o Deus que tem tudo organizado debaixo das suas mãos também governa a nossa vida. E quando você então vive uma vida, sabendo que Deus é Senhor de tudo e do tempo, você passa a ter projetos visando a eternidade, e não a vida apenas aqui na terra. Amém? Segundo, reconheça que a vida é dádiva, é um presente e não caos. A vida é ordenada por Deus. Ainda que vivamos num ambiente corrompido pelo pecado, ainda vemos ordem. E quando expressamos a imagem de Deus, expressamos ordem e refreamos de alguma forma, refreamos o desequilíbrio desse mundo. Então veja, reconheça que a vida é uma dádiva e não seja agora estamos no período aí do Setembro Amarelo, fala de campanha para evitar suicídio. Não pense que a vida é um martírio, um sofrimento e queira a morte para você, não. A vida é um presente de Deus. A vida de Deus, a vida de Deus que está em você, ela é ordem no meio do caos. Se tem uma coisa que você precisa é de vida, e que nós precisamos é da vida que Deus nos deu. Agora, o desequilíbrio e o sofrimento que vem com o desequilíbrio, o responsável por isso, humanamente falando, é o ser humano, óbvio. Mas é o pecado que causa tudo isso. Então, não tente assim, você que está pensando de repente, desistir de tudo. Não pense em desistir de tudo, porque não vai resolver. Não vai resolver. A única solução para mim e para você é viver em Cristo. A vida não é boa, não é porque ela não é boa, é porque ela está
permeada de pecado. Mas Deus criou todas as coisas muito boas, desde que estejamos debaixo do seu governo, do seu propósito. E só dá para viver debaixo disso se a gente passar pela regeneração em Jesus. Terceiro, afirme a dignidade do ser humano. O ser humano, ele não é super-homem, ele não é um Deus aqui na terra, ele é um representante de Deus. E ele tem dignidade. E por que eu digo isso? Porque entender a dignidade do ser humano vai te ajudar a entender por que a gente não vai concordar quando alguém quer matar bebês no ventre de uma mãe. Por que a gente vai se colocar contra discriminações? Por que a gente vai se posicionar contra desequilíbrios diversos que há na sociedade? Porque o ser humano tem dignidade. Porque é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então se coloque contra, fique contra tudo aquilo que coloca o ser humano numa dignidade inferior ao que Deus colocou. E também seja contra certos lugares, ambientes que parecem até igreja, que querem colocar o ser humano num lugar que Deus também não colocou. Seja contra. Afirme a dignidade, o lugar exato do ser humano. Amém? Quarto, assuma a sua missão como administrador. Você está aqui nesse mundo para administrar a criação. O domínio dado ao ser humano é serviço, não exploração. Por que parece que o ser humano está explorando as coisas? Porque ele é pecador. Porque ao invés de ele servir, ele começa realmente a sugar as coisas, quando deveria servir. O cristão corrige isso. Aquele que tem a imagem de Jesus restaurada, corrige isso. Ele não explora. Ele cuida, ele administra. E cuidado, porque quando a gente fala de cuidar, você pensa logo de cuidar da natureza, e então tá bom, nós somos ambientalistas, vamos lá fazer campanha, Greenpeace para lá, não tem nada a ver com isso. Isso é política, isso é maluquice, são tudo pecador, idólatra da natureza, não tem nada a ver. O que eu estou falando é que você tem que viver uma vida com responsabilidade, e você cuida da criação. Quando você cuida da sua casa, você está cuidando da criação. Quando você zela para que não haja desperdício de comida, por exemplo, não é avareza. Desperdício é uma coisa, avareza é outra. Você está zelando pela criação. Quando você trabalha com decência, com qualidade, sendo o melhor naquilo que você pode fazer e apontando tudo isso para Deus, servindo como quem serve a Deus e não ao homem, você está cuidando da criação. Agora, se você confundir tudo isso com essas politicagens que tem por aí vai colocar tudo a perder. Assuma a sua missão como alguém que vai administrar a criação de Deus. Amém? Pode passar mais uma vez. Deus criou com um propósito, ordenou o universo, confiou à humanidade a missão de refletir sua glória sobre a criação. Concluindo e terminando o nosso sermão. Hoje a gente aprendeu 3 verdades aqui. Primeiro, que o tempo e a criação como um todo, o tempo é dom de Deus. A gente aprendeu que a vida é ordem e não caos. E a gente aprendeu que o ser humano revela a imagem do Criador, cumprindo a missão. Mas a gente já sabe, vai aprofundar isso no capítulo 3, como o pecado deformou essa imagem que a gente recebeu do Criador. É por isso que a gente precisa de Cristo, que é descrito, a gente já leu na Bíblia, como o último Adão, a imagem perfeita de Deus. E é nele, em Cristo, é que nós somos restaurados e recolocados ao propósito original, ao muito bom. E uma palavra que eu dou para quem não é crente, para quem não esteja aqui, amigo, visitante, alguém que acompanha pelo vídeo, e não crê em Jesus, é que todo ser humano foi criado para a glória de Deus, e ele é chamado todos os dias para ser restaurado em Cristo. Enquanto você tiver com fôlego de vida, alma vivente, diz a Escritura lá em Gênesis, você está sendo convidado a ser restaurado em Jesus. E é por isso que eu não posso falar outra coisa a não ser, se você encontra-se numa situação de afastamento de Deus, volte-se para Jesus. Volte-se para o seu Criador. Creia em Jesus. Tenha hoje a imagem do Criador restaurada em você e encontre a salvação. Uma última palavra para a gente, que diz que serve Jesus, eu acredito, mas quem está vendo é Deus, né? Mas a gente diz que serve Jesus, então é para a gente.
a vida deve ser vivida não como um fardo, como um presente e como uma responsabilidade, um chamado de Deus. Por que eu estou nesse mundo? Porque Deus me chamou para uma responsabilidade. É por isso que eu digo para você, e para mim também, à luz das Escrituras, eu digo para você o seguinte: no contexto das Escrituras, administre o tempo que Deus te deu, administre a criação, cuide da criação e cumpra a sua missão. A sua vida, querido, é muito boa, do jeito que está escrito em Gênesis, quando, somente quando, ela reflete o caráter de Cristo. Se a vida não está muito boa, está faltando Cristo. Da mesma forma que eu digo para quem não tem Cristo, eu digo para você que diz que já tem Cristo: volte-se para Cristo, sua vida vai ser muito boa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo assim, a vida vai ser muito boa. Hoje é pela fé. Hoje a gente olha, parece que está tudo dando errado, e é assim mesmo, porque o mundo jaz no maligno, mas Jesus venceu o mundo. Pela fé, a vida é muito boa. E um dia, essa realidade vai se materializar e veremos face a face. Irmãos, jovens, adolescentes, adultos, líderes, Deus criou com propósito, essa é a frase. Ordenou o universo e confiou ao ser humano a missão, não é isso? De refletir a glória dele sobre toda a criação. A gente sabe que o pecado quebrou essa ordem, mas também a gente sabe que Deus enviou Jesus para restaurar o que foi perdido, e é por isso que a gente pode celebrar e se alegrar e confiar. Sabe por quê? Porque um dia haverá uma nova criação. Hoje somos novas criaturas pela fé, mas um dia haverá novos céus e uma nova terra, e vamos ouvir novamente: eis que tudo é muito bom. Não apenas sobre a criação física, criada aqui, o material, mas sobre toda a obra de redenção concluída em Cristo. Um dia Cristo voltará e concluirá a sua obra de regeneração, e Ele vai dizer: muito bom. É como está escrito em Isaías, que diz ali, Isaías não sabia o nome Jesus, ele sabia muitos nomes: Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, vários nomes de Jesus, mas Isaías não tinha a revelação completa, não sabia que o nome era Jesus, mas ele sabia de uma coisa, que ele veria o fruto. Este servo sofredor, o Príncipe da Paz, veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria e ficaria satisfeito. E eu digo, esse dia vai chegar, Jesus voltará. Isaías falou, isso vai se cumprir. Ele voltará e vai dizer: muito bom. Portanto, a direção para a nossa vida é clara, irmãos, que possamos viver exclusivamente para a glória de Deus, convictos da nossa missão neste mundo e cheios de esperança, porque o Criador que disse haja luz ainda continua a dizer pelo Evangelho hoje: haja vida. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar.